Senhoras e senhores, está começando mais um vídeo aqui do Paulistinha, o nosso segundo vídeo, né? Porque a gente está acostumado a fazer podcast, já fizemos um vídeo, que foi aquele vídeo que a gente saiu na Avenida Paulista para perguntar os palpites dos torcedores para seus times no futebol de 2020, né? Para a temporada de 2020, antes da pandemia, é claro. Dessa vez a gente está aqui não para falar de achismo, de palpite. Na verdade, a gente está para falar de dados, estatísticas, números. A gente está aqui para fazer uma análise. Isso é raro de se ver. Hoje vamos discutir por que técnicos estrangeiros viraram prioridade no nosso mercado do futebol nacional. Por que o país de onde vem o técnico está se tornando o fator mais importante na hora da contratação do que os seus anos de experiência como técnico, por exemplo. É isso que a gente vai ver. Bom, e para falar sobre tudo isso, eu não estou sozinho. Hoje eu venho com a ilustre presença de Gustavo, Kagawa e Eliezer para ajudar a trazer essas informações mais claras para vocês. Então, aproveita o vídeo e é isso, tamo junto. Fala rapaziada, quem falou Kagawa e assim como o Peça já disse, hoje a gente vai falar sobre técnicos estrangeiros. Técnicos estrangeiros é um assunto que a gente já discute há anos e anos, ninguém aguenta mais falar do Jorge Jesus. Mas não tem como, esse ano já começou, São Paulo contratou argentino, Santos contratou argentino, o Atlético Paranaense contratou aquele português lá. E chega um momento que a gente pergunta, será que os brasileiros estão ultrapassados? Os caras estão perdendo emprego para os argentinos no próprio país deles? Não dá. E a gente tem um exemplo, né, do Palmeiras e do Flamengo. O Palmeiras, titia Leila lá, martelando dinheiro todo ano. Toma, Crefisa. E não ganhava Libertadores, não ganhava de jeito nenhum. Tentou Mano Menezes, que já foi campeão da Copa do Brasil várias vezes. Tentou o Oswaldo de Oliveira, que já foi campeão mundial Corinthians. O Filipão, que foi campeão da Copa do Mundo pelo Brasil. Tava o Luxemburgo, que já treinou a Europa, já treinou a seleção brasileira, já foi campeão de tudo. E com o mesmo time, o Abel Ferreira transformou a água pro vinho. Então não tem como dizer que é só uma falácia isso. De certa maneira, os técnicos mais antigos, eles acabam perdendo espaço para os estrangeiros. Isso dá para ver no Flamengo também, quando o Jorge Jesus chegou para substituir o Abel Braga. O Sampaoli, que fez o Santos muito mais competitivo. Então é algo que temos fatos e vamos discutir mais sobre. E outra coisa que faz a gente ficar maluco e começar com essa discussão de falar que brasileiro é ruim, que técnico brasileiro é ultrapassado, foi a Copa do Mundo de 2014. Aquele desastre do 7-1, que depois que aconteceu aquele resultado, todo mundo queria alguma explicação, queria saber por que o Brasil não era aquele Brasil do Penta, o Brasil futebol alegria, que tudo dava certo, e por que a Europa estava se dando tão bem. O Brasil não consegue mais ganhar o Mundial de Clubes, o Brasil não consegue disputar mais a Copa do Mundo em alto nível, e tá triste. E uma coisa que a gente pode parar para explicar isso, muitas pessoas explicam como a cultura europeia, que é a cultura de médio a longo prazo dos trabalhos dos técnicos. A gente pode ver um exemplo de um técnico que está em maior ascensão, acredito que não esse ano, que o Liverpool está meio mal na Premier League, mas o Klopp, que nos últimos anos era o exemplo de topo de técnico, chegou em 2015 no Liverpool e só veio conquistar o seu primeiro título em 2018. E no Brasil, a média de trabalho dos técnicos é de 6 meses. E o único técnico da elite do Campeonato Brasileiro é o que tem mais de 3 anos de clube, é o Renato Gaúcho com 4. Então é difícil fazer essa comparação do Klopp com os trabalhos que acontecem no Brasil. E muita gente diz que, como no Brasil, o resultado tem que ser a curto prazo, não a médio e longo, os técnicos não arriscam, não tentam fazer uma variação tática de longo prazo, não tentam fazer alguma coisa diferente. Mas aí a dúvida que fica. Se eles fizessem, será que eles iam conseguir atingir o nível dos europeus mesmo? Porque alguns estrangeiros que vieram para o Brasil não precisaram desse tempo todo, como Jorge Jesus ou Abel Ferreira, para poder fazer seus times jogarem bola. E aí fica esse questionamento. Oi, minha gente, tudo bem? Eu sou o Eliezer Santana Júnior, é eu que faço a abertura do Paulistinha Podcast. Agora, além de áudio, vocês estão me vendo em vídeo. Bom, vou continuar aqui falando sobre o tema. Eu não sei se vocês sabem, mas em 59 o Campeonato Brasileiro foi formado e o uruguaio Carlos Volante, técnico do Bahia na época, ganhou essa primeira edição. E desde então foram 60 anos sem nenhum time com técnico estrangeiro a ganhar o campeonato nacional. Porém, em 2019, o português Jorge Jesus chegou para mudar isso, conquistando então o título brasileiro pelo Flamengo. Ele substituiu o renomado técnico Abel Braga, que mesmo tendo um aproveitamento superior a 64%, não conseguia fazer o time jogar bem, não apresentava um bom futebol que agradasse os torcedores. Então,
Após Jorge Jesus assumir o time carioca, os resultados foram imediatos. O time se mostrou muito mais criativo e efetivo dentro de campo. E o português levou o time a conquistar 5 títulos no ano com um aproveitamento superior a 81%. Olha só, e a gente pode perceber aqui pelos gráficos que o português domina em todos os sentidos. O time de Abel, para vocês terem uma noção, tinha mais posse de bola que os adversários, mas marcava muito pouco gol por jogo. Já o time de Jorge Jesus conseguia ter mais posse de bola que o time de Abel e conseguia marcar, assim, mais de 2 gols por partida. O certo mesmo era o Abel Braga ter tido uma média mais ou menos ali maior que a de Jesus. Por ele ter menos jogos, deveria ser mais fácil manter a média alta. Vale lembrar também que o português tem um número maior de títulos do que de derrotas pelo Flamengo. São 6 troféus e 4 derrotas. O cara levantou mais taça que perdeu, velho. E no final de 2018, o Santos contratou o badalado técnico argentino Jorge Sampaoli. Antes de assumir a equipe do Santos, ele foi o técnico da Argentina na Copa de 2018. Eu não sei se vocês lembram. E mesmo sem conquistar nenhum título aqui, mostrou um futebol bonito, que deu a 2ª colocação para a equipe da Vila Belmiro no Brasileirão. Eles terminaram o campeonato com 74 pontos, é isso mesmo. É a maior pontuação do clube desde 2006. E em sua passagem pelo Santos, teve 61,5% de aproveitamento e ficou conhecido pelo estilo ofensivo, um time presente no ataque. Sampaoli teve o melhor aproveitamento de jogos do clube, comparando com os últimos 4 técnicos. Aliás, todos brasileiros. Apesar de Sampaoli e Jorge Jesus, português que já fez muito sucesso com a camiseta do Flamengo, temos agora também o seu conterrâneo, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Pode-se dizer que o Abel já chegou causando, já ganhou 2 títulos e a gente vai falar mais sobre isso. Grande parte da mídia apresentava um desdém. Afinal, Abel Ferreira tinha jogado onde? Tinha treinado que time? Ele já não era conhecido em Portugal e muito menos ainda aqui no Brasil. O Mister que veio da Europa tem 42 anos e apenas 4 temporadas comandando equipes principais, equipes profissionais. Até então não tinha nenhum título na sua curta carreira quando veio para cá. E eu tenho que confessar que o Gagliotti mandou muito bem nessa. Em um ano atípico, perigoso financeiramente, não muito bom para apostas, ele bancou e deu muito certo. Então, desculpa se eu te critiquei. Na época eu critiquei. Na verdade, eu achei que tinha que ser um técnico como o Ángel Ramírez, mas que bom que foi o Abel. E Abel, tamo junto. Ele substituiu exatamente quem a torcida mais pegava no pé, Vanderlei Luxemburgo. E com razão, né? O time não tinha uma defesa sólida, não rendia no ataque, não buscava jogo, não criava. Era um time morto em campo, não tinha poder nenhum de criação e sempre parecia que estava buscando empate, não importa qual partida. Apesar de conquistar o Paulistão, o Luxemburgo saiu do clube alegando que não tinha um time competitivo o suficiente, um time que não podia disputar taças. Ele falou que era impossível fazer o Palmeiras jogar bem pela falta de peças, pela falta de jogadores. Argumento rapidamente refutado pelo jovem português. Com só 26 jogos no cargo, chegou a uma final de Libertadores e deu ao torcedor palmeirense o que ele mais pedia por anos. Ou seja, praticamente gravou seu nome na história do clube com 26 jogos. Atualmente são 37 jogos, 18 vitórias, 9 derrotas e 10 empates. O que mais impressiona é que dessas 18 vitórias, 9 foram com placar de 3-0 ou mais. Em 35 jogos, foram 52 gols marcados e só 25 gols sofridos. Já é um diferencial enorme do time de Luxemburgo, só pelos números vocês podem ver isso. Abel Ferreira levou nada mais, nada menos que Libertadores, a Copa do Brasil, que inclusive foi o primeiro técnico estrangeiro a conquistar esse título. Das 30 edições que já tivemos até então, todas foram conquistadas por brasileiros. Então, ele é o primeiro. Ele ainda pode ganhar a Recopa contra o vencedor da Sul-Americana e a Supercopa do Brasil, que vai ser decidida contra o campeão brasileiro, que é o Flamengo. Então, prepara que tem jogo bom aí. Concluindo, o Portugal ganhou 2 títulos na temporada que pegou um time andando e ainda pode ganhar mais 2. Bom, deu pra ver que o Portugal mal chegou e já representou muito bem. Apesar de ser mais novo, deixou seu legado assim como seu brother Jorge Jesus fez com os Coringa do Flamengo. É mais um da onda de portugueses, ou melhor, de técnicos estrangeiros que estabelecem sua filosofia inovadora aqui no futebol brasileiro. A tendência é que cada vez mais os clubes confiem em técnicos internacionais. O São Paulo mesmo, depois de dar muitos meses de trabalho para o Fernando Diniz e não obter resultados, foi atrás do argentino Hernan Crespo, que começou a treinar a equipe paulista. Aliás, vamos falar dele. Já que falamos do Jesus, que fez sucesso em 2019, e Abel em 2020, é hora de entender um pouco mais de quem pode se dar bem em 2021.
e entender também como é o comportamento tático desse estrangeiro na teoria. Fala galera, tá falando aqui é o Gustavo. Então eu vou vir aqui explicar um pouco pra vocês de como vai jogar o Hernan Crespo, né? Teve uma ótima passagem aí pelo Defensa e Justiça e acabou sendo campeão invicto da Sul-Americana. Com a demissão do Diniz, o São Paulo foi atrás e acabou contratando ele. Então o Hernan Crespo ele foi campeão invicto da Sul-Americana com o Defensa e Justiça, jogando com 3 zagueiros na formação de 3-5-2, né? E nos primeiros jogos dele com o São Paulo, foi exatamente isso que ele mostrou. Eu vou trazer aqui pra vocês como, na minha percepção, vai ser o time do Hernan Crespo nessa temporada com o São Paulo, com os reforços que já chegaram agora nessa pré-temporada. Ele vai manter os seus 3 zagueiros, né, como ele gosta de fazer, e nos primeiros jogos dele comandando o São Paulo ele já mostrou isso. Com a chegada do Miranda, acredito que ele vai usar o Miranda como um zagueiro centralizado, justamente pela idade, ele não ter que correr atrás dos pontas mais velozes do time, por exemplo, fazendo ali a sobra. Na direita, ele vai usar o Arboleda, e na esquerda, a vaga fica em aberto entre Bruno Alves e Léo Pelé. Acredito eu que o Léo Pelé, com o tempo, vai passar a ser titular pela qualidade na saída de bola, que o Hernan Crespo preza muito nas suas equipes. Já nos 5 caras de meio campo ali, quem vai encabeçar esse meio campo vai ser o Rodrigo Nestor. Por quê? Apesar do Luan ter sido um dos melhores jogadores do São Paulo na temporada passada e ser um ótimo volante, o Hernan Crespo ele prefere um jogador com uma melhor saída de bola, uma melhor qualidade no passe. Justamente porque ele já tem essa segurança a mais com os 3 zagueiros ali atrás. Então ele vai de Rodrigo Nestor, por enquanto, né, porque Rodrigo Nestor está com umas pendências contratuais aí, se renova ou não renova, mas por enquanto ele vai de Rodrigo Nestor e ele já escalou o menino aí nessas últimas rodadas aí que ele esteve à frente do São Paulo, justamente por conta da qualidade de passe do Rodrigo Nestor, que é melhor que a do Luan. Já nas pontas, o Hernan Crespo vai potencializar ao máximo as melhores qualidades do Reinaldo e do Orejuela, que é um novo contratado de São Paulo aí vindo do Cruzeiro. Quem acompanha o São Paulo por muito tempo aí já sabe que o Reinaldo nunca foi um ótimo defensor, e ele sempre foi um ótimo jogador ali na frente, tanto que na temporada passada ele foi o cara com mais assistências no time, né, e também ele gosta muito de fazer gol, chutando de fora da área, chegando na frente ali, chutando cruzado. E o Orejuela, né, o Orejuela também, que a maior qualidade dele é essa ultrapassagem, essa chegada com força à frente. No Cruzeiro ele gostava muito de fazer gol também. Então esse esquema do Hernan Crespo acaba potencializando muito as melhores qualidades dos dois, que não vão ter que voltar tanto para marcar, que é a fragilidade, vamos dizer assim, dos 2 jogadores. Já ali à frente de Rodrigo Nestor, a gente vai ter o Daniel Alves e o Matias Benítez, que acabou vindo do Independiente, né? Estava emprestado ao Vasco e agora veio para o São Paulo. Eles vão ser os responsáveis por armar o time. O Daniel Alves voltando um pouco mais para ajudar o Rodrigo Nestor nessa saída de bola, ali quando precisar, na pressão do time adversário. E o Matias Benítez vai acabar sendo aquele jogador para deixar a dupla de ataque com chances de finalizar, né? O jogador que vai criar as chances para o São Paulo, ali juntamente com o Daniel Alves, mas o Daniel Alves acredito eu que vai voltar um pouco mais do que o Benítez para ajudar nessa saída de bola junto com o Rodrigo Nestor. Já no ataque nós teremos a dupla Luciano e Éder, né? O Luciano ali jogando de segundo atacante, como ele jogou na temporada passada junto ao Brenner, foi o destaque, foi artilheiro, o melhor jogador do time na temporada, rendeu muito ali naquela posição, assim como ele jogava no Fluminense, posição que o Fernando Diniz colocou ele, acabou dando muito certo. E na frente ali, jogando um pouco mais avançado do que o Luciano, vai ser o Éder, né? Jogador que acabou de chegar da China, jogava junto com o Miranda ali. O Éder é um jogador de muita qualidade, jogou muito bem na Itália quando jogou na Inter de Milão, na Sampdoria, fez uma ótima Eurocopa em 2016, foi um dos melhores da Itália, só que a gente sabe como são os jogadores quando vêm da China jogar no Brasil, né? Muitos deles acabam não conseguindo demonstrar todo o futebol que tem, ou muitas vezes demoram para voltar a sua forma ideal, né, para desempenhar o futebol aqui no Brasil. Mas se o Éder conseguir desempenhar o futebol que ele teve junto à Inter de Milão, Sampdoria, o futebol que ele desempenhou no campeonato italiano, vai ser com certeza uma ótima contratação, e junto com o Luciano ali tem tudo para dar certo. Então é isso, galera. É assim que eu acho que o Hernan Crespo, Crespudo, né, vai comandar o São Paulo essa temporada. E é isso, vamos em busca de algum título aí, vamos ver se esse ano nós saímos da seca. Valeu! Bom, esse foi o nosso vídeo. Definitivamente os técnicos de outros países estão conquistando um espaço que nos últimos 50 anos era inexistente aqui no Brasil. Pode ser apenas uma fase,
mas o que os números mostram é que o desempenho desses profissionais aqui vem crescendo de forma gradativa. Talvez, com esses resultados dos últimos anos, eles se firmem de vez no país e sejam um exemplo para uma mudança na metodologia de trabalho de técnicos formados no futuro aqui no Brasil. Esse foi o vídeo, deu muito trabalho, então se você gostou, curte, deixa o like ou dislike, comenta também se você discorda de alguma coisa ou concorda, compartilha com quem se interessa no assunto e até a próxima, rapaziada.